Eu sinto como se eu estivesse revivendo aquele momento pós-facada do Bolsonaro. A última vez que eu fiquei tão revoltado, tão indignado assim, foi naqueles dias depois da facada do Bolsonaro. E eu não estou revoltado, indignado com a esquerda. Esse pessoal é possuído pelo capeta. Mas é uma indignação, uma revolta com a imprensa. A imprensa fomenta uma atmosfera que justifica qualquer maldade contra pessoas que discordam do que a imprensa pensa. A imprensa que fomenta essa coisa de nazista, fascista, extrema-direita, supremacista branco. E quando você fala isso demais contra uma pessoa, você desumaniza ela. Isso simplesmente porque a pessoa não concorda com a sua visão de mundo. Então, para a esquerda e para a imprensa, se você não canta a cartilha que eles apresentam, você é nazista, fascista, supremacista. E quando eles falam isso durante muito tempo, na cabeça dessas pessoas mais vulneráveis, dessas pessoas mais simplórias, você é uma pessoa digna de morte. E se alguém te assassinar, essa pessoa estará fazendo um benefício à humanidade. A imprensa fabrica pessoas como o Adélio. Por que eu estou falando isso aqui? Não deu 24 horas da morte do Charlie Kirk e a imprensa já começa esse processo de desumanização. Tipo assim, olha, ele podia ter morrido, ele não foi tão mal porque ele falou tal coisa que eu discordo. E a frase que eles estão usando o tempo inteiro é essa aqui, ó. Custo de algumas mortes pelo direito de ter armas. Charlie Kirk, influenciador morto nos Estados Unidos, assassinado, né, pela esquerda, já defendeu o custo de algumas mortes pelo direito de ter armas. E na mesma matéria eles colocam isso aqui, ó. Aliado de Trump, Charlie Kirk construiu carreira com ataques a LGBT e negros. Primeiro, isso aqui é uma fake news do cacete. Ele nunca fez nenhum ataque a LGBT ou negros na vida dele. Eu apago o meu canal do YouTube se a imprensa conseguir encontrar um ataque dele aos LGBTs ou negros. Ele falava simplesmente a verdade, ele usava dados e números, ele rezava pelas pessoas LGBT, inclusive. Nunca houve um ataque, mas tudo bem. O que a imprensa está repetindo o tempo inteiro, nessa tentativa de desumanizar e meio que justificar que ele sim deveria ter sido assassinado, é isso aqui, ó. Né? Já defendeu o custo de algumas mortes. Então nós vamos ver agora a entrevista, a participação dele numa palestra, para você entender o contexto, porque é preciso que você entenda. Você pode discordar ou não, mas é preciso que você tenha acesso à verdade do que foi dito. Vamos lá. Now we must also be real. We must be honest with the population. Having an armed citizenry comes with a price. And that is part of liberty. Driving comes with a price. 50,000 people die on the road every year. That's a price. You get rid of driving, you'd have 50,000 less auto fatalities. But we have decided that the benefit of driving, speed, accessibility, mobility, having products, services, is worth the cost of 50,000 people dying on the road. Wow. So we need to be very clear that you're not going to get gun deaths to zero. It will not happen. Right. You can significantly reduce them through having more fathers in the home, yes, by having more armed guards in front of schools. Yes. We should have an honest and clear reductionist view of gun violence, but we should not have a utopian one. You will never live in a society when you have an armed citizenry and you won't have a single gun death. That is nonsense. It's drivel. But I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. Nobody talks like this. They live in a complete alternate universe. Sure. So then how do you reduce? Very simple. People say, oh, Charlie, how do you stop school shootings? I don't know. How did we stop shootings at baseball games? Because we have armed guards outside of baseball games. That's why. How did we stop all the shootings at airports? We have armed guards outside of airports. How do we stop all the shootings at banks? We have armed guards outside of banks. How do we stop all the shootings at gun shows? Notice there's not a lot of mass shootings at gun shows. There's all these guns. Because everyone's armed. O argumento dele é óbvio. Com mais pessoas tendo armas,
você tem menos mortes por armas, porque a única coisa que para uma pessoa má armada é uma pessoa boa armada. E ele dá os exemplos de onde você tem guardas armados, não há tiroteios de massa. Mas ele é bem claro, nunca haverá uma sociedade que não há mortes por armas, porque você não consegue tirar as armas da sociedade. Se você apoia uma lei para tirar as armas, apenas os bandidos ficam com armas, o número de mortes por armas aumenta, porque o bandido sabe que não vai ter nada para pará-lo. Então o argumento dele é lógico. Para diminuir assassinatos por armas ou morte por violência de armas, todos têm que ter suas armas. A arma tem que ser um direito para você poder se defender. E isso pode gerar vidas. Podem ser perdidas vidas, porém, vão salvar inúmeras mais vidas. Todos os estados dos Estados Unidos onde as armas são proibidas são os estados que têm mais morte por armas. E os estados onde a arma é liberada são os estados mais seguros. E eu vou repetir isso para você. Proibiu-se armas em alguns estados, o número de mortes por armas aumentaram exponencialmente. Liberou a arma para a população, o número de mortes por armas diminuiu, mas nunca chega a zero. Então qual que é o cálculo dele? Se você libera as armas, diminui muito, mas ainda haverá, porque nunca deixará de existir. Então é só isso. Compartilhe esse vídeo. Tchau. E olha, informação de momento. Nos Estados Unidos, um influenciador aliado de Donald Trump acaba de ser baleado em um evento no estado de Utah. Charlie Kirk participava de um evento na Universidade de Utah quando foi atacado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do influenciador. Segundo a universidade, o suspeito foi detido. O FBI está na cena investigando o caso. Nas redes sociais, Trump já se manifestou, pediu orações por Charlie. Olha, então, importante, Yuri, essa informação de momento que já está no site da CNN Brasil. Qualquer atualização, a gente traz sobre este assunto. Autoridades americanas continuam as buscas pelo assassino do ativista Charlie Kirk, aliado de Donald Trump. Ele foi baleado no pescoço enquanto discursava numa universidade e não resistiu aos ferimentos. Acompanhe com Fabrício Naitsky. Charlie Kirk, de 31 anos, participava de uma palestra no pátio da Utah Valley University, na cidade de Orem, quando foi atingido no pescoço durante a tarde desta quarta-feira. Vídeos gravados pela plateia mostram a correria e o desespero do público de cerca de 3.000 pessoas após o disparo. Aparentemente sem demonstrar sinais de vida, Kirk foi levado de carro para um hospital local, onde a morte foi confirmada. Instantes após os tiros, um homem foi detido pela polícia e levado à delegacia. As autoridades confirmaram que ele não estava ligado ao ataque e foi liberado após o interrogatório. O campus da universidade permaneceu fechado pelo resto do dia e a área foi isolada, com a presença do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, que lidera as investigações. Charlie Kirk participava da primeira data da American Comeback Tour, uma série de debates em universidades ao redor dos Estados Unidos. Segundos antes de ser baleado, Kirk falava sobre casos recentes de violência armada no país. O ativista havia sido questionado por um estudante sobre quantos ataques a tiros haviam sido cometidos por pessoas trans. Muitos, ele respondeu. O estudante rebateu, afirmando ser apenas 5. E, em sequência, questionou sobre o total de ataques nos últimos 10 anos. Charlie Kirk respondeu, incluindo ou não a violência entre gangues. De acordo com uma nota divulgada pela Utah Valley University, os tiros foram disparados de um prédio a cerca de 200 metros da vítima. Ao longo do dia, diversas autoridades americanas e estrangeiras se manifestaram sobre o caso. O presidente Donald Trump publicou uma mensagem nas redes sociais enaltecendo o lendário ativista, afirmando que ninguém entendia o coração da juventude dos Estados Unidos como ele. O republicano, que também fez um pronunciamento em vídeo, ordenou que todas as bandeiras ao redor do país fossem colocadas a meio mastro. No Congresso, o presidente da Câmara, Mike Johnson, pediu que os deputados respeitassem 1 minuto de silêncio.
Em entrevista coletiva, o governador de Utah, o republicano Spencer Cox, disse estar em contato com a Casa Branca e declarou que o assassinato possui motivações políticas. A oposição também lamentou o atentado. Pelo X, o antigo Twitter, o ex-presidente Joe Biden afirmou que não há espaço para a violência nos Estados Unidos. Já a ex-candidata democrata Kamala Harris pediu um trabalho conjunto para evitar uma escalada nas tensões. Um dos fundadores do Turning Point USA em 2012, quando tinha 18 anos de idade, Charlie Kirk se tornou uma referência entre os conservadores norte-americanos nos últimos anos. Com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, ele apresentava o podcast Charlie Kirk Show. O alcance das publicações nas redes sociais foi considerado um dos principais fatores para o aumento da base de jovens eleitores de Donald Trump em 2024. O próprio republicano reconheceu a importância da participação de Kirk para o retorno à Casa Branca. Em janeiro deste ano, o ativista esteve com Donald Trump Jr., filho do presidente americano, na delegação que viajou à Groenlândia, território dinamarquês alvo de interesse de Washington. Por outro lado, opositores questionavam controvérsias ligadas a falas do influenciador. Em um debate em 2023, Kirk afirmou que valia a pena ter vítimas de violência armada para proteger a Segunda Emenda, a cláusula na Constituição que garante o direito ao porte de armas. Nascido nos arredores de Chicago, Charlie Kirk deixa a esposa Erica e 2 filhos.